Tá. Pessoal, eu vou começar. Se alguém puder falar com o Reginaldo e tentar dar um apoio para ele aí. Eu tento conversar com ele, perguntei se ele conseguiu, mas ele não me dá um retorno. Você na verdade, é só pedir para ele baixar o aplicativo do Teams e colocar o nome para acessar a reunião, tá? Acho que o resto que eu precisava aqui eu consegui resolver, ok? Edmar já está aí, conseguiu acessar. Beleza? Bianca tá por aí? Se puder abrir o áudio e falar comigo aí, Bianca. Oi, professor. Então, Bianca, tem o Reginaldo, a Vanusa conseguiu, tá aí, ó. Vanusa. Ludmila tá aí também. Ah, ele mandou um link agora. Oi. Da aula. Só o Reginaldo que tá faltando? Só. Pelo menos a Vanusa eu consegui arrumar, tá aqui aparecendo para mim. O Edmar também tá aparecendo. Você consegue ajudar ele aí, Bianca? Tá aparecendo aí, professor? O Rander? E o por último era só o Seu vídeo 17. não, só o áudio. Tá online. Agora tô. Positivo. Liga a luz. Pô, assusta os outros assim não, pô, mano. Ô, professor. Fala, Eliana. O senhor tá mudo aqui, ué. Não, mas é porque eu tô mudo mesmo, né?
Tô esperando o Reginaldo se ele consegue acessar. Não, mas antes o senhor estava tão baixo a voz aqui que não dava para entender nada, não. Eu tive que pegar emprestado ali um sonzinho para colocar seu áudio sair melhor aqui. Eu já tô com o fone aqui, ó. Acho que eu tô com Professor, o coronavírus. menino Mas tá bem? Tô com todos os sintomas do coronavírus. Viu a importância da aula ao vivo? Pois é, tô tomando remédio, vamos ver o que vai dar. Logo já tá melhor, se Deus quiser. Amém. não tá online aqui, não. Bianca, nada do Reginaldo? Não responde? Não conseguiu falar com ele? Então, ele não tá online, não me responde também, não. Ele falou comigo aqui, disse que vai dar um pulo na Unic amanhã. Como é que eu vou falar com ele se a Unic tá fechado? Professor, você já tem alguma posição de quando vai retornar às aulas? Porque a professora Thaís ontem disse que a gente vai ter prova dia 13 e é para ser em sala já? Então, as primeiras oficiais é para ser dia 13 realmente. O que realmente a gente não teve prorrogação foi do retorno. Então, se vocês abrirem o portal de vocês ou aquela mensagem que vocês receberam via e-mail, na mensagem está dizendo, né, que vocês voltariam no dia 13. Por enquanto, ninguém prorrogou nada disso. Então, o certo seria o retorno no dia 13 com o início das avaliações e pode ir até o dia 26, né? Então, certamente poderia ir até na outra semana. Aí, o que a gente não sabe também, por exemplo, é se eles poderiam prorrogar um prazo com relação ao calendário para fazer prova mais para frente e tudo mais. Isso tudo a gente tem que esperar, aguardar. Por enquanto é dia 13 mesmo, tá? Que vai retornar. Por enquanto. Pode ser que mude amanhã ou depois eu vou voltar a falar aqui para vocês a mudança. Beleza? Beleza. O Reginaldo disse pra mim que ele não tá conseguindo acessar o link. Ele deve estar tendo um problema. Eu acho que ele não baixou o aplicativo, eu vou ver com ele aqui. Tá, ele disse que está tentando ir na casa de um amigo. Beleza, vamos começar. O Reginaldo vai se alinhando aí. Qualquer coisa, depois eu troco uma ideia com ele especificamente. Tranquilo? Só vou pedir para vocês me falarem se vocês conseguem ver meu slide aí. Tudo certo? Sim. Sim. Beleza. Sim. Vou combinar com vocês aí de toda vez que abrir o áudio, acho que vocês já fizeram isso, já aprenderam, já estão treinados a fazer isso, mas toda vez que abrir o áudio, fechar, por favor. Porque senão às vezes fica agora mesmo aí ficou um grilinho cantando aí, mas não tem problema não, se esquecer eu falo aqui, tá? Eu vou pedir para vocês falarem também se vocês conseguem ver esse marca-texto aqui, marcando. Sim. Beleza, tranquilo. Então, olha só, eu postei essa aula aqui comentada para vocês no portal, certo? E aí mas eu prefiro comentar bastante coisa, porque talvez no meu comentário vocês consigam... você gera dúvida e também consegue entender mais ou menos qual é a problemática da questão com relação ao todo, né? Então, a gente já falou muitas vezes relacionado à necessidade dos nutrientes de maneira geral para as culturas, né? E comentou bastante na unidade 1, principalmente, sobre a questão dos macro e micronutrientes e a importância deles. Então, a gente falou sobre elementos benéficos, elementos essenciais, os elementos essenciais primários e secundários e as características deles, lembra? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, cobre, molibdênio, manganês e vários outros tipos de nutrientes que nos favorecem ou desfavorecem em relação à toxidez
ou benefício para a planta. Óbvio que quando a gente fala sobre macro e micronutrientes, nós estamos falando sempre de nutrientes essenciais, correto? E aí a gente tem alguns elementos, né? O silício e muitas das vezes o selênio, certo? Que vão ser tratados como elementos benéficos para as plantas, ou seja, para muitas das culturas, a falta desse nutriente não vai trazer um malefício relacionado à produtividade e tudo mais, mas se você utiliza ele de alguma forma, vai trazer um benefício para o desenvolvimento ou para resistência a alguma praga, resistência a alguma doença, vai favorecer a planta de alguma forma, certo? Então a gente comentou bastante sobre isso. O que a gente não falou e o que é necessário extremamente entender é como que esses nutrientes são absorvidos. Tá? Então, existem vários fatores que influenciam essa absorção e existem as formas como eles são absorvidos. A gente já comentou, mas eu posso falar e a gente vai falar sobre isso hoje, que os nutrientes, de maneira geral, geralmente quando a gente tem material orgânico no solo, vocês lembram que eu sempre repito e falo muitas vezes para vocês sobre a questão da mineralização da matéria orgânica. O que é mineralizar a matéria orgânica? É transformar um material orgânico e um material inorgânico, né? É conseguir deixar disponível um material para que a planta consiga absorver. E a planta absorve nutriente por onde? Não é por sistema radicular? Não é pela raiz? Ah, Paulo, mas absorve pela folha também. Mas a principal forma de absorção, na maioria dos casos, é via sistema radicular, tá? Então, se nós temos via sistema radicular a absorção nutricional, óbvio que qualidade de raiz é um fator extremamente importante. Adianta só fazer adubação sem ter raiz com qualidade? Então, são alguns fatores que a gente precisa conversar, que a gente precisa alinhar, direcionar, escrever, anotar, para poder tratar essas questões, tá? Então, a forma iônica desse nutriente, o pH, a compactação do solo, classe textural, se é arenoso, se é argiloso, tudo isso interfere na disponibilidade desses nutrientes. Então, a gente precisa entender como que esses nutrientes são absorvidos e depois entender as características que interferem, o que interfere nessa absorção, ok? E aí, vem alguns questionamentos. O livro de vocês é bem didático e para essas aulas eu estou utilizando o livro de vocês com mais enfoque, tá? Porque ele traz alguns questionamentos bastante interessantes que eu acho que é importante a gente tratar e a gente conversar sobre eles, porque certamente no campo vocês vão utilizar desses artifícios, dessas características para conseguir tomar a decisão, tá? Então, olha só, somente a adubação ela é suficiente para garantir que o nutriente vai ser absorvido? Então, só colocar o adubo lá vai garantir que a gente vai ter esse nutriente sendo absorvido pela planta? Eu coloco um adubo lá, por exemplo, eu compro uma ureia, vou ali na lojinha de agropecuária, compro uma ureia, coloco no solo e só isso já me garante que a planta vai conseguir absorver, certo? Então, não preciso de água, não preciso de características do sistema radicular, não preciso que esse nutriente entre em contato com a raiz, não preciso que tenha solução no solo, o pH pode estar de qualquer forma no solo que a gente vai conseguir a absorção total. É óbvio que tem vários fatores, né, que influenciam essa absorção nutricional. E isso é extremamente importante que a gente entenda, tá? Então, não é só colocar o adubo lá no solo que a gente já determina que ele vai ser absorvido. Então, na unidade 2, gente, vocês, todos nós, já somos capazes, tá, de analisar e conhecer os principais nutrientes, as características que esses nutrientes nos trazem. Eu pedi para vocês fazerem uma avaliação, uma caracterização dos nutrientes, determinar as deficiências, o que eles causavam e tal. Quando nós retornarmos, óbvio que a gente vai ver isso. Vou tentar mostrar isso para vocês na prática, para a gente fazer uma aula bem dinâmica, prática, para conseguir gravar e memorizar isso, tá? Mas até aqui vocês já sabem as características desses nutrientes, o que causa uma deficiência dele, um amarelecimento da planta, um amarelecimento da nervura foliar. As características desse amarelecimento vão nos determinar mais ou menos, né, para entender, ou pelo menos vão nos direcionar a dizer que é deficiência de algum nutriente específico, certo? Então, nós precisamos compreender agora como, tá? Como e quando aplicar o fertilizante. Lembra que eu falei sobre a tomada de decisão, tá? Por que a gente precisa saber como e quando aplicar o fertilizante? Para poder atender essa questão aqui, ó, da eficiência agronômica da cultura, tá? Nós precisamos
que tenha eficiência máxima. Quando nós garantimos a eficiência máxima, quer dizer que nós estamos proporcionando a melhor qualidade para que esse nutriente seja absorvido, ok? Óbvio que tem vários fatores edáfico-climáticos que influenciam essa questão, certo? Mas nós precisamos entender que para cada característica nós vamos ter para cada função, para cada fator que determina a produtividade, porque se a gente trabalha com adubação e tenta determinar a melhor adubação possível, óbvio que nós estamos buscando melhor produtividade, o aumento produtivo, para que a gente consiga ter mais lucro. Esse sempre vai ser o nosso objetivo, certo? Ou qualidade para poder agregar valor no nosso produto, ou aumentar a quantidade produzida na mesma área que a gente já tinha. Isso vai ser uma coisa que vai favorecer a agricultura sempre, o agronegócio de maneira geral. Então, se a gente souber como e quando aplicar esse nutriente, já nos favorece. Óbvio que nós também temos que saber o quê? Outros fatores, tá? Então, olha só, o que nós vamos aplicar, tá? Qual é o nutriente que a planta tem deficiência, tá? Quanto desse nutriente que nós vamos aplicar? Como é que eu vou saber quanto de nutriente eu vou aplicar, gente? Tá? Eu preciso fazer uma análise de solo, eu preciso analisar essas características, eu preciso observar o pH do meu solo para saber qual vai ser a disponibilidade, quanto desse nutriente vai ser absorvido, tá? Qual é a eficiência da minha adubação, em que época eu vou fazer essa adubação, tá? Eu vou favorecer o pegamento de flor, eu vou favorecer o desenvolvimento vegetativo, eu vou favorecer o enchimento de grão, qual a importância desse nutriente para essa planta, quando é que é a melhor época para que eu faça essa adubação, certo? Como que eu vou fazer isso? É um nutriente que tem mobilidade no solo, é um nutriente que não tem mobilidade no solo, vou fazer essa adubação a lanço, vou fazer isso na linha, vou fazer em cobertura, é um nutriente que se perde bastante por volatilidade. Qual é a característica desse nutriente? Como que eu vou aplicar ele de maneira geral? Qual é a melhor forma que eu aplico e não vou perder? Você vai pagar o investimento fazendo adubação? Tá? Esse investimento que vocês estão fazendo, ele é um investimento que vai dar rentabilidade, ele vai trazer retorno para a cultura e para o produtor, para a propriedade ou para a empresa a qual vocês estão trabalhando? Adianta eu fazer uma adubação, eu trabalhar com o nutriente de maneira geral para tentar melhorar as características da cultura e no final das contas eu ter gasto mais do que eu vou ganhar? Adianta nada, talvez nem precisava ter utilizado essa adubação para conseguir fazer, produzir e ser lucrativo, tá? Às vezes você está gastando adubo, jogando fora, às vezes em função das características de absorção, em função das características específicas do solo, tá? Dos fatores que interferem a absorção, só colocou o nutriente lá, está perdendo, por exemplo, a ureia por volatilização, você está perdendo nutriente aí por lixiviação no solo, porque os colóides do solo, o pH está muito baixo, e aí você não tem absorção nos colóides do solo, tá? Então perde esses nutrientes aí para as profundidades, em função da água, que vai carregar esse nutriente para lá, vai fazer com que esse nutriente seja perdido, lixiviado, né, para as profundidades, e isso vai ser um problema para nós de maneira geral, tá? Qual vai ser o efeito na qualidade do produto e na qualidade do ambiente? Gente, se nós fazemos adubação, quer dizer que ao longo do tempo a gente vai repondo o que a planta tirou do solo, certo? Quando a gente faz isso, quer dizer o quê? Quer dizer que a gente está mantendo qualidade do solo, principalmente pensando em fertilidade. Tá? E quando a gente fala sobre adubação, certamente nós estamos falando de um produto com qualidade melhor. Por quê? Porque se a gente está tratando de adubação e se esse produto se a gente vai produzir mais, óbvio que essa produção ela vai ter mais qualidade. Por quê? Porque a planta foi nutrida, tá? Então, quando a gente tem uma nutrição melhor, a tendência é que a gente tenha melhores ganhos, certo? E aí, ó, o Malavolta, ele faz algumas caracterizações e eu acho interessantíssimo trazer o material para vocês, porque assim, ó, tá? Para determinar elementos limitantes, nós precisamos fazer o quê? Analisar sintomas de carência, fazer uma análise de solo, eu posso fazer uma diagnose foliar, ou seja, visualizar pela folha, né? Ou faço ensaios de adubação, tá? Esses fatores aqui conseguem me determinar se eu tenho um elemento limitante ou não e qual a importância ou qual é a limitação que esse elemento causa para a planta. Quando eu preciso, se eu determino que ele é limitante, eu preciso determinar quanto, então, eu vou colocar, certo?
E aí eu preciso calcular essas exigências quantitativas, baseado principalmente em ensaios de adubação, ó, tá? E nas margens de absorção desse nutriente, tá? Então, esse número 2 aqui, ó, vocês perceberam, a gente está indo 1, 2, aí tem o 3, o 4, o 5, tá? É nessa sequência, tá? Então, olha só, eu vou determinar se o elemento é limitante baseado nessas características, vou avaliar quanto é que eu preciso jogar, tá? Então, por alguns experimentos, alguns ensaios, a gente consegue entender mais ou menos isso, tá? Baseado nesses experimentos também, vou conseguir determinar a época de aplicação desse nutriente. Então, eu faço várias épocas testando e defino, olha, essa época foi melhor no V3, no V4, no estágio vegetativo ou no estágio reprodutivo, em tal época específica, foi melhor fazer a adubação baseado com base nessa fonte nutricional. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, molibdênio, cloro, zinco, boro, cobalto. Então, são testes que são realizados para que a gente consiga entender mais ou menos qual é a melhor forma de utilizá-lo, tá? Onde vou fazer isso? Via foliar, via sistema radicular, esse nutriente é absorvido com maior quantidade via foliar, a gente vai conseguir entender qual é essa movimentação desse nutriente, tá? Estudar os aspectos econômicos para saber se você vai ter lucro ou não, tá? Estudar a qualidade que esse nutriente vai trazer para o seu produto, até para você saber vender ele, né? Para você conseguir ganhar, agregar valor no seu produto, tá? E lembrar sempre do efeito que esse nutriente causa no ambiente, que é o que a gente acabou de falar, certo? O livro de vocês traz um exemplo bastante característico, né? Quando ele fala que um produtor sem orientação técnica, tá? Isso aqui acontece muito, tá? Com conhecimentos próprios, tá? Empíricos, né? Fez a limpeza da área, fez a aquisição dos insumos, semente, fertilizante, tudo mais, produtos químicos para fazer a aplicação, ok? E fez o preparo das mudas onde ele vai plantar, tá? Ele utilizou duas culturas, o mangostão e o coqueiro, certo? Então, essa cultura aqui tem um sistema radicular pivotante, tá? Que vai acessar áreas mais profundas do solo, e essa cultura do coqueiro aqui tem sistema radicular fasciculado. Então, são duas características de sistema radicular diferentes. Óbvio que a absorção nutricional, a tendência é ser diferente também. Nesse sistema aqui, ó, nós temos uma área, né, uma superfície aqui na horizontal muito maior do que num sistema desse aqui que ele desce na vertical, certo? Então, a área abrange na horizontal muito maior no sistema fasciculado do que no pivotante, tá? Mas é característica de cada planta. E ele contratou uma pessoa, pelo menos pretendia contratar uma pessoa que conseguisse o ajudar. Quem que é essa pessoa responsável, tá? No caso, aqui, são vocês, tá? Vocês são responsáveis por dar as informações ou trazer as melhores informações para que esse produtor consiga sucesso. A partir dessas características, tá? Diferença de raiz, ele quer saber se vai ter distinção na absorção nutricional. Que forma que esse nutriente vai ser absorvido, tá? Se muda essas características, se muda esses sistemas radiculares, muda a absorção, tá? Quais fatores que vão interferir na dinâmica desses nutrientes? Como que a gente vai associar a absorção relacionada aos diversos fatores que afetam essa absorção, tá? Como que esses vegetais absorvem esses nutrientes? É só pela raiz? Como que ocorre esses processos? Existe limitação em função da ocorrência, né, das características nutricionais? Eu vou ter nutriente lá e pode ser que eu não absorva? É tudo isso que a gente vai responder estudando a unidade 2, tá? Num contexto geral. Até o final dela a gente vai determinar todos esses fatores, tá? Então, ó, após o plantio, ele fez uma adubação de cobertura com potássio, certo? Tá? Era bom para induzir a frutificação, então ele estudou, o pessoal determinou para ele que o potássio era bom para induzir frutificação. E aí ele fez o que? Reforçou a dose do fertilizante de cloreto de potássio, tá? O cloreto de potássio é extremamente solúvel, né, em água, então você coloca água, ele dissolve facilmente, porque é um sal, tá? Lembrando sempre, ó, que cloreto de potássio, além de ser fonte de potássio, também é fonte de cloro, tá? E o cloro em excesso, ele pode ser um problema para a planta, ele pode causar uma toxidez, tá? Então, reforçar essa dose sem saber quanto pode ser um problema, tá? Tem que analisar bastante isso, tá? Então, é um fertilizante de custo baixo, talvez seja por isso que seja interessante, ou seja até fácil de reforçar a dose, ok? Ocorreu em todas as plantas, tá? Tanto no mangostão quanto no coqueiro, tá? E no decorrer do tempo, ele percebeu que as plantas estavam murchando, e que o coqueiro ele sentiu muito mais, tá?
porque a gente teve um período de chuva reduzido. Aí eu pergunto para vocês, tá? Vocês acham que em função da falta de água, pode ser por isso que começou a apresentar os sintomas com mais facilidade? E se eu dissesse para vocês que o coqueiro ele apresentaria, principalmente em função da falta de água, ele apresentaria sintomas com mais velocidade do que o mangostão? Porque o sistema radicular de mangostão, a tendência é ir para a profundidade, ele não vai acessar a água com maior facilidade. Agora, se a gente pega o coqueiro, dificilmente o coqueiro ia conseguir absorver água nas profundidades, porque o sistema radicular dele ele abrange um espaço maior na horizontal, mas ele não vai para a profundidade, tá? E isso pode causar um problema, principalmente na falta de água, tá? Então, olha só, você como engenheiro agrônomo ou engenheira agrônoma, as doses de fertilizantes sem uma análise da quantidade correta pode ser um dos fatores que interferiram no desenvolvimento dos vegetais? Com certeza pode, né, gente? Tá? Se tem alguém aí que falou que não, tá? Vamos ter que ler de novo, mudar a opinião, porque sem uma análise da quantidade correta, nós teremos problema. E como é que eu faço a análise da quantidade correta? Eu preciso fazer uma análise de solo, determinar as características da cultura, para eu saber quanto é que eu vou colocar, tá? Como que isso vai ocorrer? Olha só. A murcha observada nos coqueiros está associada à morfologia da raiz da espécie? Também, tá? Também pode estar relacionado com isso, a gente já comentou sobre isso, mas tem diversos outros fatores que nós vamos comentar ao longo das disciplinas, tá? Como a adubação ocorreu num período de menor precipitação, o produtor pensou que a murcha foi provocada pela baixa frequência das chuvas na área. Todo mundo concorda? Pelo menos pode ser um pensamento, né? Existe uma interação complexa no sistema solo, planta, atmosfera que precisa ser avaliada. Então, não é só a falta de água que causou isso. A gente tem uma interação, extremamente complexa, né? Que envolve vários outros fatores que podem estar interferindo nisso aí, tá? Então, nós não podemos avaliar um componente isolado, ok? O que nós vamos aprender é o local de do adubo depende da mobilidade do nutriente, certo? Então, nutrientes móveis, né, podem até ser aplicados de forma com não proximidade ao sistema radicular, porque eles vão conseguir ser absorvidos principalmente por fluxo de massa, tá? E aí o fluxo de massa é um dos mecanismos de absorção que nós vamos conversar sobre ele agora, daqui a pouco, ok? Vai implicar na forma como eles são absorvidos, tá? O que implica nessa forma, o que determina como eles vão ser absorvidos, tá? E a absorção ela pode apresentar características diferentes em cada espécie, ou seja, uma planta específica, uma planta com sistema radicular pivotante e fasciculado, vão ter absorções diferentes, até cultivares diferentes absorvem água diferente, vai depender da agressividade, por exemplo, do sistema radicular, ok? Então, olha só, características do sistema radicular. Tem em sua constituição vários tipos de célula. Então, olha só, isso aqui é extremamente importante vocês entenderem, tá? No sistema radicular, assim como em todas as partes da planta de maneira geral, nós temos a constituição feita baseada nisso aqui, ó, tá? A epiderme, que ela é uma camada de células mais superficiais, tá? É como se fosse nossa pele, tá? Então, é a camada de célula superficial, compactas e com pelos absorventes, tá? Então, se nós observarmos o sistema radicular, vocês vão ver, vocês têm as raízes, principalmente no pivotante, tem a raiz principal, tá? Que é o pivô, que é o que desce, tem as raízes secundárias, que vão sair nas horizontais, para poder buscar, e tem as raízes mais finas, né? Que a gente chama de raízes absorventes, que são os pelos absorventes, tá? Essas são realmente as que mais absorvem nutrientes, tá? Geralmente está no terço médio do sistema radicular, mas não quer dizer que seja via de regra, ok? E é a parte onde mais absorve nutriente. Aí nós temos o parênquima cortical, tá? Ok? Que é a parte depois da epiderme, tá? Que é o córtex, que geralmente se comenta. A gente comenta sempre que é o córtex, tá? E nessa parede cortical, no parênquima cortical, a gente tem camadas de células que tem espaço entre elas. Ah, Paulo, eu não estou conseguindo entender muito bem. Calma, daqui a pouco vai ter uma foto aí, vocês vão visualizar com mais facilidade, tá? Aí, depois que eu passo desse parênquima cortical, desse córtex, nós temos a endoderme. Endo quer dizer que está lá dentro, tá? Então, é uma camada única de células compactadas que vão apresentar algumas estrias, que a gente chama de estrias de Caspary, tá? Nas paredes celulares, ok? Então, está lá dentro, já perto da membrana plasmática,
tá? Então, atravessei parede celular, entrei na membrana plasmática, eu vou conseguir acessar o vacúolo, que é onde eu vou ter a absorção para depois mandar para os vasos condutores, que é o xilema e o floema, ok? Essas estrias aí que eu estou mostrando, ó, são como cintas de celulose que unem firmemente as células vizinhas, vedando completamente o espaço entre elas. Nós vamos falar bem sobre isso, tá? Aqui está um exemplo da raiz, tá? Então, as características da raiz, aqui a gente tem uma raiz pivotante, tá? Os pelos radiculares, lembra que eu falei sobre o terço médio? Ok? E aqui a gente tem o sistema radicular todo, a gente tem a parte, o ápice do sistema radicular aqui, ok? E as características, que são a raiz pivotante, ok? E aqui, ó, a gente tem todo o exemplo, tá? A epiderme aqui, ó, certo? O parênquima cortical. Lembra que eu falei que tinha alguns espaços entre as células? Olha só, não tem uns espacinhos aqui? Isso aqui, gente, já aqui, a gente já tem nutrientes se inserindo aí dentro, tá? Só que aí você vem aqui, por exemplo, para a parte mais interna da célula da planta de maneira geral, essa parte toda aqui, ó, tá? É onde a gente tem as estrias de Caspary, tá? Essas estrias aqui é que vão impedir que o nutriente consiga acessar essa parte aqui sem gastar energia, tá? E daí, vocês devem ter assistido na aula quando eu falei que ocorre dois tipos de absorção via gasto de energia, a ativa e a passiva. Na passiva nós não gastamos energia, certo? E na ativa nós temos gasto energético, ok? Então, aqui, ó, nessa parte aqui, sem gasto energético, tá? Então, tanto é que pode ser até reversível, tá? E na outra, do outro lado, tá aqui, ó, nessa parte interna, que é onde a gente vai começar a acessar aqui, por exemplo, xilema e floema, que são os vasos condutores, tá? Que levam seiva bruta e seiva elaborada, ok? Nessa parte a gente gasta energia e por isso a gente chama de fase ativa. Então, precisa dessa parte específica para a gente conseguir acessar. Então, se a gente fosse pensar em movimento, o nutriente tem que absorver, para ser absorvido, ele precisa entrar pela epiderme, certo? Passar o parênquima cortical, acessar a membrana plasmática, tá? Vai entrar dentro do citoplasma, ok? E depois que ele vai conseguir acessar o vacúolo, tá? Na parede do vacúolo a gente tem um nome que chama-se tonoplasto, tá? E para isso a gente precisa entender muito bem como é que funciona essa questão celular, por isso que é extremamente importante que vocês se recordem, tá, da biologia celular e molecular, ok? Todo mundo aí se recorda, todo mundo lembra das características do vacúolo, complexo de Golgi, mitocôndria e tudo mais, né? Todo mundo lembra aí. Então, pessoal, vai precisar lembrar sempre, tá? Porque a gente precisa saber disso para conseguir entender a questão do movimento do absorção iônica, tá? Então, olha só. Conceitos importantes que eu acredito que vocês precisam entender, tá? Relacionados à absorção. Olha só, a gente tem um nutriente, tá? Ele vai passar por um substrato, tá? Que é uma solução... Eu particularmente sempre chamo de solução nutritiva, tá? Por quê? Porque o substrato, de maneira geral, nós temos lá o solo, tá? Nesse solo nós vamos ter tanto solo quanto solução nutritiva. Por que chama solução nutritiva, Paulo? Lembra que quando a gente faz uma hidroponia para cultivar com água, né? Nós utilizamos solução nutritiva, que é o quê? É uma solução de água, tá? Que tem nutrição, que tem o quê? Nutriente dentro dela nas quantidades que a planta necessita, tá? Então, o processo de absorção é onde a gente tem o nutriente que ele passa do substrato, que é o solo e a solução nutritiva, para uma parte interna do vegetal, que é a célula. Lembra que eu falei da membrana plasmática, do citoplasma e do vacúolo, tá? E esse processo ocorre ou por meio da raiz ou por meio da folha. Agora, especificamente, nós estamos falando da raiz, ok? No transporte ou translocação, então olha só, nós falamos de absorção e agora nós estamos falando de transporte ou translocação, ok? Então, esse transporte ou translocação nada mais do que transferência do elemento de um órgão ou região de absorção para outro qualquer. Então, absorver é sair da solução do solo para a parte interna da célula. O transporte e a translocação
nada mais é do que transferir esse elemento, tá, de um órgão ou região de absorção para um outro qualquer, por exemplo, para uma parte aérea, tá? Nós saímos da raiz e vamos para a parte aérea da planta, ok? Redistribuição é outro processo, nada mais é do que o quê? Transferir de um elemento ou de um órgão ou região de acúmulo para outra. Aí a gente tem exemplos aí como folha para o fruto, folha mais velha para uma folha mais nova, e daí a folha velha, na maioria das vezes, tende até a cair, tá? Então, isso é a redistribuição, ok? Então, mecanismos de absorção iônica pelo sistema radicular. Então, olha só, a gente tem transporte, absorção, transporte e redistribuição, tá? São fatores, são características que nos favorecem falando sobre a absorção desse nutriente, tá? Ele precisa adentrar a célula, ele precisa ser transportado, né, para as regiões específicas e depois ele vai ser redistribuído. Por quê? Porque a planta tende a ir maturando, a planta tende a... ela tendência a perpetuar a espécie, então ela precisa produzir semente, essa semente precisa cair para conseguir germinar e gerar um novo fruto. Óbvio que nós, enquanto seres humanos, a gente precisa se alimentar disso, precisa se utilizar desse produto. O que a gente faz? A gente vai lá, retira o produto final de maneira geral para poder subtrair ele, para poder utilizá-lo. Então, a semente, por exemplo, da soja, tá? É uma perpetuação da espécie, ela está tentando produzir aquilo para perpetuar a espécie dela, a gente vai lá e colhe a semente, tá? Então, é basicamente isso que a gente faz. E aquele nutriente que está na semente, certamente ele saiu de alguma região específica da planta, principalmente das folhas mais velhas, e se deslocou para poder adentrar aquela semente lá, ok? Uma coisa importante, um fator importante aqui para vocês entenderem, tá? Com relação aos mecanismos de absorção iônica pelo sistema radicular, é que eles precisam se aproximar, tá? E entrar em contato com a raiz, ok? São 3 os mecanismos de absorção iônica, ó. Interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Então, isso aqui não pode esquecer, tá? Mecanismo de absorção iônica radicular. Interceptação radicular, fluxo de massa e difusão, ok? No final da aula eu vou perguntar lá, tá? Os íons nada mais são do que moléculas com cargas positivas ou negativas. Extremamente importante lembrar isso aqui lá da química, tá? Porque é dessa forma que os nutrientes eles são absorvidos, tá? Lembra dos cátions e dos ânions, tá? Os cátions são elementos que têm carga positiva, os ânions com carga negativa, ok? Esse 4 aqui é embaixo, tá? Então a gente precisa lembrar disso para poder entender como é que eles vão ser absorvidos, se eles vão ser absorvidos com mais facilidade ou não, de que forma eles estão ligados no solo, se eles estão disponíveis ou não. Isso é extremamente importante para nós, tá? Esse entendimento, ok? Então, olha só, quando a gente fala sobre os mecanismos de absorção radicular no solo, nós estamos falando principalmente de 3 mecanismos, tá? Que são esses 3, interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Tá? A interceptação radicular nada mais é do que o desenvolvimento da raiz, tá? Essa raiz vai entrar em contato com algum nutriente, aqui eu coloquei o cálcio como exemplo, tá? Porque é um dos que mais é absorvido por interceptação radicular, tá? Então já pode usar como exemplo, tá? Então eu vou ter o desenvolvimento do sistema radicular, ele vai entrar em contato com o íon e vai conseguir absorver esse íon, ok? Fluxo de massa nada mais é do que um gradiente potencial de água criado em função da transpiração da planta. A planta transpira, vai perder água para a atmosfera, a tendência é que ela busque água em algum lugar. Na solução do solo eu tenho água, eu crio um gradiente negativo que vai tentar... A planta vai sair. A solução no solo está mais concentrada, eu preciso que saia da solução do solo, que é um ambiente mais concentrado, para um ambiente menos concentrado, e isso vai criar um ciclo, né? Porque a planta vai transpirar, perder, vai criar esse gradiente, ela vai tentar acessar o solo. Se o solo não tiver água, nós teremos um problema, tá? Então, o fluxo de massa nada mais é do que um fluxo criado em função da transpiração, ok? Então, se a planta transpirar um pouquinho mais, ela vai absorver mais nutrientes, desde que a gente tenha a solução do solo garantida lá para conseguir absorver esse nutriente, beleza? Então, dessa forma, os íons carregados na fase líquida móvel do solo vão em direção à rizosfera, ok? Então, eu tenho o líquido do solo lá, a tendência é o quê? Sair do ambiente mais concentrado para o menos concentrado e aí eles irem em direção. Então, eu preciso da água de maneira geral, eu preciso da solução, tá? E aqui está uma exemplificação de como isso ocorre, tranquilo? E a difusão, gente, o nutriente ele se desloca por curtas distâncias, principalmente aqui, ó, os nutrientes fósforo e potássio, tá? Dentro de uma fase líquida estacionária, de uma região de maior concentração para uma região de maior para uma região de menor, tá? Então, o que é isso aí? É assim, ó, a difusão, o que você tem? Você não tem um deslocamento via a solução do solo.
tem algumas regiões no solo onde a gente tem um nutriente específico, tá? Principalmente o fósforo e o potássio, por difusão, ok? Onde esse nutriente, ele está em maior concentração em uma região estática ali do solo, tá? Em uma região, uma fase líquida estacionária, e eu estou precisando dele mais próximo do sistema radicular. O que vai acontecer? Vai acontecer essa movimentação pequena, tá? Curtas distâncias, ok? E aí, a planta vai conseguir acessar esse nutriente, ele vai entrar em contato com o sistema radicular para ser absorvido, ok? É outra forma. Então, interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Vocês vão ver que interceptação radicular nem é tão importante assim, tá? E que a difusão é quem vai caracterizar muito mais a questão da absorção nutricional. Aí a gente tem só um esquema, tá? Mostrando o tipo de contato, tá? A gente tem um fluxo de transpiração aqui via celular, tá? Aqui está a célula. Aí a gente tem interceptação radicular, que é o crescimento da raiz, entra em contato, fluxo de massa e a difusão, ok? Óbvio que vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, o fósforo aqui, ó, né? Ele está em maior concentração aqui, se deslocou, foi para cá, onde estava com menor concentração. Aqui a gente tem o cálcio, tá? Pode estar sendo absorvido por interceptação radicular. E aqui tem o enxofre, por exemplo, está na solução do solo. Essa solução vai se deslocar para a região onde vai absorver nutriente, tá? Então, na realidade, o que a gente precisa entender a gente tinha aqueles mecanismos e o pessoal acreditava que o que caracterizava a absorção desses nutrientes para a planta era especificamente a difusão, tá? Por quê? Porque a gente teria, então, um nutriente saindo de um ambiente com maior concentração para um ambiente de menor concentração. Só que eles começaram a perceber, estudando o conteúdo celular, que dentro do conteúdo celular da planta tinha mais concentração de um nutriente específico do que fora. E aí eles começaram a pensar, opa, então algumas características, existem outras características que influenciam isso. Quais são essas características? Aí a gente precisa estudar, tá? Então, veja bem, quando a gente fala sobre características que influenciam a absorção, olha só, a seletividade, a acumulação e o genótipo são características que influenciam essa absorção nutricional, ok? Então, vejam bem, na seletividade, nós temos alguns elementos, tá? Onde algumas plantas específicas têm um carregador, têm uma afinidade maior para absorver esse nutriente, ok? Já a acumulação, o que acontece? Dentro do conteúdo celular, algumas plantas têm mais ou menos nutrientes do que outras, e aí, em função do celular, uma planta precisa absorver mais ou menos nutrientes do que outra, ok? Beleza? O latido dos cachorros está atrapalhando vocês aí, não? E aí, outro fator que interfere nessa característica é o genótipo, tá? Então, uma planta específica com algumas características genéticas de absorção, tá? Vão absorver mais do que outras espécies, por exemplo, tá? Então, tem alguns vegetais que têm uns grupos carboxílicos, tá? Em maior quantidade, e isso vai favorecer o aumento da CTC, tá? E o aumento de CTC, que é capacidade de troca de cátions, favorece o quê? A absorção desses cátions. Então, para essas plantas, genotipicamente, elas conseguem absorver mais, tá? Então, são 3 mecanismos de absorção: interceptação radicular, fluxo de massa e difusão, tá? E aí, são 3 características que determinam a absorção, certo? Que é a seletividade, a acumulação e o genótipo. Tá? A seletividade, algumas plantas selecionam, tem mais seletividade por um nutriente do que o outro, tá? A acumulação é porque a planta já tem acumulado ou mais ou menos quantidade, então ela vai absorver mais ou menos. E o genótipo, algumas características intrínsecas à genética da planta, os grupos carboxílicos, por exemplo, vão favorecer essa planta a absorver mais, tá? E aí, dentro desse contexto, a gente fala um pouquinho sobre contribuição relativa. O que é contribuir relativamente? É o que cada nutriente contribui para que a planta consiga se desenvolver, tá? Então, ó, o fluxo de massa, tá? No fluxo de massa, tá? Isso não é eu que estou falando, tá? O Barber, em 66, e o Malavolta, em 1980, determinou que o fluxo de massa, que é um dos mecanismos de absorção iônica da planta, tá? É mais importante para nutrientes como nitrogênio, cálcio, magnésio, enxofre, e para micronutrientes como o cobre, o ferro e o molibdênio, tá? E a difusão, ok? A difusão
ela vai ser importante para o fósforo, para o potássio, para o manganês e para o zinco, ok? Então, essas são as contribuições, por exemplo, de cada tipo, cada mecanismo de absorção, tá? Para o nitrogênio, cálcio, magnésio e enxofre, que são os macronutrientes, fluxo de massa, tá? Cobre e molibdênio também por fluxo de massa, que já são micronutrientes aqui, né? Pelo menos considerando, né? O cobre aqui também, tá? E a difusão é mais importante para o potássio e o fósforo. Lembra que eu falei de macronutriente? Coloquei até o potássio e o fósforo lá embaixo do desenho do milho, quando a gente estava falando de difusão. E para micronutriente, o manganês e o zinco também são absorvidos por difusão. Ok? Então é extremamente interessante prestar atenção cada nutriente e qual é o mecanismo onde eles mais são absorvidos, tá? Vocês vão ver na tabela aqui. A interceptação radicular já não tem uma característica tão importante assim relacionada à absorção, tá? A quantidade de nutrientes absorvidos pela interceptação radicular é de 0,4% a 2%. Então, ela não é tão eficiente em absorção nutricional assim, ok? Aqui tem uma tabela da contribuição relativa, vocês percebem aqui os nutrientes de maneira geral e a forma como eles são absorvidos, tá? O fósforo em H2PO4, o nitrogênio aqui em forma de nitrato, o magnésio em forma de íon magnésio, o enxofre em forma de sulfato, o sódio em forma de sódio mesmo, o boro em fórmula de ácido bórico, tá? E as características de cada um e qual mecanismo eles mais influenciam. Então, se vocês observarem, ó, nitrogênio, fluxo de massa é o que mais interfere ele, certo? O potássio, olha aqui, difusão. Lembra que nós falamos ali agora, tá? E aí você pega aqui, ó, cálcio, magnésio, enxofre, sódio, tá? Se eu tiver errado, vocês me corrigem. Boro, cobre, ferro, manganês, manganês está fora aqui, né? Ó, manganês, interceptação radicular, tá? E aqui, olha o zinco, molibdênio e zinco, tá? Então, vocês perceberem aqui, ó, óbvio que nós temos aqui o fluxo de massa interferindo muito mais na absorção nutricional, tá? E a difusão também faz, tá? Agora a interceptação radicular influencia de maneira geral. Lembra que eu falei do cálcio, que tem maior absorção via interceptação radicular? Não é que é maior absorção do total, tá? Estou falando dentro de todos os nutrientes, né? O cálcio é mais absorvido por interceptação radicular, ok? Aí é só para falar um pouquinho da contribuição de cada mecanismo, tá? Então, olha só. Depois que o sistema radicular entra em contato com esse íon, né, aí a gente inicia a absorção. Duas fases distintas, passiva e ativa, características que vocês devem ter escutado na aula que eu falei, que a gente tem a fase passiva, sendo uma fase sem gasto energético. Lembra que eu falei da epiderme e do parênquima cortical? Entre eles tinha alguns espaços, esse espaço a gente chama de espaço livre aparente, tá? Isso acontece dentro do apoplasto, tá? Que é essa superfície externa aí da parede celular, onde a gente tem esses espaços entre as células, tá? Quando a gente acessa a parede celular, quando vai lá para dentro, na proximidade do citoplasma, do vacúolo, aí a gente já tem outro tipo de absorção que a gente vai ter o quê? Fase ativa atuando. Então, eu vou precisar de gasto energético, tá? Eu vou precisar de gerar energia, eu vou precisar de uma ATP, tá? Uma molécula de energia para conseguir atravessar esse nutriente pelo plasmalema e pelo tonoplasto, que são membranas, né, da membrana plasmática e dos vacúolos, ok? Então, ó, alguma característica da fase passiva e da ativa, tá? Processo físico-químico ocorre em sistemas vivos ou não. Então, pode ocorrer em qualquer tipo de sistema. Aqui, nesse caso, acontece processo metabólico, só em células vivas, né? Aqui vai ter movimentação, pode ser que seja em material vivo ou não. Não está ligado à respiração e fosforilação, por quê? Porque respiração e fosforilação quer dizer gerar energia. Aqui a gente não tem geração de energia. E na fase ativa está ligada à fosforilação e à respiração, porque eu preciso de energia para conseguir acessar a parte interna da membrana celular, atravessar a parede celular. Isso aqui acontece espontaneamente, porque como não gasta energia, então fica acontecendo sem problema nenhum. Eu tenho espaço lá, eu tenho parte menos concentrada, eu tenho cargas negativas e positivas que vão atrair os nutrientes, tá? Então, tanto eu posso
absorver quanto eu posso perder, certo? Aqui, como não tem gasto energético, a velocidade é bem rápida, aqui já é lento, isso aqui não é espontâneo, tá? E o processo é irreversível. Então, acessou a parede, ele vai translocar pela planta até a planta conseguir absorver, beleza? Diferença morfológica radicular. Aí a gente implica no quê? Implica na eficiência de absorção. Por quê? Raízes que têm bom desenvolvimento, que são mais finas, bem distribuídas, maior proporção de pelos absorventes e são mais eficientes para absorver esses nutrientes, tá? Lembra que eu falei sobre a intoxicação por alumínio? E quando a gente falava sobre toxidez por alumínio, eu falava para vocês sobre a questão da dificuldade do sistema radicular conseguir aprofundar. Ele ocorre um entortamento, ele vai engrossar mais e esse engrossamento vai dificultar a absorção nutricional. Tá? Por quê? Olha aqui, raízes bem desenvolvidas, mais finas, bem distribuídas, com maior proporção de pesos absorventes, são mais eficientes para absorver nutriente, tá? Principalmente nutrientes que são pouco móveis no solo. Geralmente, um exemplo bastante interessante é o fósforo, tá? E aí, ó, lembra que eu falei sobre ele, tá? Essencialmente, ele vai ser absorvido por difusão, né? De um meio mais concentrado no solo para um menos concentrado, tá? Observar sempre o local de onde a raiz absorve os elementos essenciais na solução do solo, tá? Uma vez que a fase sólida não consegue transferir para a solução do solo quantidades adequadas de nutriente, tá? Então, assim, ó, o local de onde a raiz absorve os elementos essenciais é na água que está presente no solo. Todo mundo concorda? Né? Essa água, como tem nutriente, a gente chama de solução, tá? Se você, com relação à fase sólida, se você não tiver solução, você não vai conseguir transferir isso para a planta, tá? Então, quando a gente não tem na fase sólida uma concentração nutricional que seja uma quantidade que vai favorecer a cultura, a gente precisa fazer o quê? Usar fertilizante, fazer adubação. Tá? Então, a adubação nada mais é do que disponibilizar a diferença entre a quantidade de nutriente exigida pela planta e o que eu tenho no solo. O que faltar, eu insiro. Tá? Lembrando que a gente nunca tem 100% de eficiência, então por isso a gente às vezes calcula com um pouquinho a mais de quantidade para que na hora que perca a planta consiga absorver. Beleza? Tranquilo até aí? Alguém tem dúvida com relação a isso? Já acabou? Não, senhor. Ah, porque ela falou aí. Achei que tinha acabado. Tranquilo até aí? Sossegado. Alguém tem dúvida? Professor, desacelera um pouco. Vendo. É o quê? Dúvida tem bastante. Então pergunta aí, Desacelera um né? pouco. Desacelera? Verdade, o senhor falou Essa aí rápido. Professor. O professor está muito acelerado. Tem que ir mais devagar. O que você tem que você está acelerado assim Enquanto eu hoje? tava assimilando o outro, já tava no 5. Essa aí foi porque essa aula aí já tá lá. Já tem o áudio dela lá explicado, tudinho. Só tô repetindo para vocês gerarem dúvida. Professor, segura a emoção aí. Ah, tá, beleza. Mas eu vou mais devagar, sem problema. Tem alguma dúvida relacionada a isso aí? Gente, ó, sobre essa aula aí, eu acho que é extremamente importante lembrar o seguinte, ó. Nós temos alguns mecanismos de absorção radicular, que são... Pode falar. Aguenta um minutinho aí que o Luan... O negócio dele aqui fechou e não quer abrir. Aguenta um minutinho. Ah. Enquanto o Luan não vem aí, vou falar sobre as características que a gente precisa lembrar dessa aula, tá? Ó, alguns mecanismos de absorção nutricional via sistema radicular. Interceptação radicular, que é o quê? A raiz entrando em contato com o íon que está lá na solução do solo, certo? Interceptar o íon, tá? A raiz vai crescendo, ao longo do crescimento ela entra em contato com o íon e consegue absorver, certo? Lembrar sempre como que ocorre essa absorção, porque é uma absorção iônica. Então, o que eu tenho nessa absorção iônica? Eu tenho um íon... Pode falar, John. Ele tá no aplicativo dele, tá escrito assim, alguém na reunião deixará que você ingresse em breve. Você tem que autorizar alguma coisa aí? Eu tenho que autorizar, mas ele devia...
Ele devia aparecer aqui para mim, não apareceu não. Será que ele não está entrando no link errado, não? O professor Júlio vai fazer chamada? Não, senhor. Já fiz aqui. É que tá eu e o Eduardo no mesmo computador aqui. Quem que é o Eduardo? Não, eu sou o Deixa eu ver Wallace. aqui quem fala. Ah, beleza. Aí o Eduardo Cordeiro tá aqui. Mas tá em casa aqui, o computador dele tá funcionando. Já anotei aqui. Cadê Professor, o... Pode tocar a aula aí, ele vai assistir comigo aqui. Ah, beleza. Fechou. Então, olha só. Quando eu falo sobre interceptação radicular, eu tenho que lembrar que o que vai acontecer é o desenvolvimento do sistema radicular, e aí a raiz vai entrar em contato com o íon e vai absorver esse íon. Tem que lembrar sempre como é que ocorre essa absorção. Então, uma coisa que vocês têm que lembrar sempre é o nutriente, ele só vai ser absorvido pela planta se ele estiver em forma de íon. Por isso que eu digo para vocês sempre, tá? Sempre. Nós temos que absorver o nutriente em forma de íon. E quando ocorre mineralização da matéria orgânica, quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos transformando um material orgânico em um material inorgânico. Os nutrientes, os íons, de maneira geral, eles não são inorgânicos? É dessa forma que eles vão ser absorvidos, tá? Então, o nutriente é absorvido em forma de íon. Cátion e ânion, tá? Ok? Aí a gente tem os mecanismos de absorção via sistema radicular, que é a interceptação radicular, difusão e fluxo de massa. Quais são os dois mecanismos que têm mais importância com relação a todos os nutrientes? Difusão e fluxo de massa. E aí, se a gente fosse falar de uma importância específica, dentro dos macro e os micronutrientes, se a gente for falar de difusão, está mais importante aí para o fósforo e para o potássio, e o resto dos nutrientes mais relacionados, de macro pelo menos, né, mais relacionados com o fluxo de massa. Ok? Nitrogênio, fósforo, nitrogênio, cálcio, magnésio, ok? Lembrar sempre disso, porque pode ser que eu pergunte isso na prova, às vezes, tá? É extremamente interessante. E que tem algumas características, tá? Que influenciam nessa questão da absorção ou nos mecanismos, que é a seletividade, a acumulação, tá? E o genótipo, né? São mecanismos que influenciam nessas questões, são características de forma, de como ocorre essa absorção nutricional, ok? Beleza? Alguma dúvida? Tudo certo? Vocês estão vendo minha tela aí, certo? Certo. Beleza. Sim. Tranquilo, obrigado. Então, olha só. Agora, nós falamos sobre a forma como ocorre a absorção iônica e agora nós vamos falar dos fatores que afetam essa absorção, ok? Então, como é que ocorre? Interceptação radicular, fluxo de massa, difusão, tá? Algumas características de seletividade, acumulação, de genótipo que favorece como é que isso vai ser absorvido. E agora nós vamos falar de fatores que interferem, tá? Fatores que afetam como é que eu vou absorver o nutriente via sistema radicular, tá? Então, esse slide você vai deixar no portal também, não? Positivo. Beleza. Então, olha só. Vocês sabiam que a absorção não ocorre da mesma maneira entre os vegetais? Bom, o que a gente comentou até agora foi isso, né? Que realmente essa absorção ela não ocorre da mesma forma nos vegetais, certo? Então, esse processo ele vai ser influenciado por fatores que vão maximizar, ou seja, vão favorecer essa absorção, assim como ele pode ser influenciado por fatores que vão reduzir essa absorção, tá? Então, o que a gente precisa entender é quais fatores que favorecem, quais reduzem, né, de maneira geral. Alguns fatores estão relacionados com a parte estrutural da planta, com características intrínsecas à planta, e alguns fatores estão influenciados com características de fora, do meio onde a planta está vivendo, né? Que no nosso caso, ou o substrato onde ela ocupa é o solo, ou também pode ser fator externo à planta relacionado a clima, meio ambiente. Ok? Beleza?
Então, olha só, fatores que vão influenciar a absorção do sistema radicular, tá? Eles vão interferir na velocidade com que a planta absorve água e ou nutrientes, ok? Lembrando sempre o seguinte, quando a gente absorve água do solo, dificilmente a gente está absorvendo só água, tá? Nós estamos absorvendo água e nutriente, por isso que eu chamo isso de solução, ok? Na hidroponia não é solução nutritiva? Aqui a gente chama de solução, ok? Esses fatores que influenciam, eles podem tanto ser fatores relacionados com a planta, assim como fatores que estão relacionados com o ambiente em que a planta está sobrevivendo, ok? Então, veja bem, fatores relacionados à planta tem que estar relacionado com o vegetal de maneira geral, tá? Então, se a gente fosse pensar aqui, o sistema radicular é um fator que está relacionado à planta? É óbvio, né? Se ele é pivotante, se ele é fasciculado, vai influenciar, tá? Fator relacionado ao meio onde a planta sobrevive, se a gente fosse dar um exemplo, por exemplo, o pH desse solo. Se esse solo aqui fosse um solo compactado, ele vai influenciar na absorção nutricional? Então, são alguns desses fatores que nós vamos comentar aqui agora, ok? Beleza? Por enquanto, alguma dúvida? Tranquilo? Então, olha só. Os fatores internos à planta, que estão relacionados à planta, a parte interna da planta, se nós formos comentar, estão eles aí, ó. Potencial genético, o nível de carboidrato que essa planta tem, tá? Carboidrato é energia, lembra? E se a gente tem energia, a gente consegue absorver mais nutrientes, ok? Transpiração e morfologia das raízes. Então, vejam vocês, ó. Com relação a potencial genético, tá? Ele vai influenciar na absorção dos nutrientes, porque vai ocorrer de forma diferente em relação às espécies e às variedades de plantas que nós temos, tá? No potencial genético, algumas plantas geneticamente possuem alguns carregadores, ó, tá? Desses nutrientes, ok? Que vão ter maior afinidade pelos íons. E se a gente tem carregador que tem mais afinidade pelos íons, vai aumentar a eficiência de absorção desses nutrientes específicos por essas plantas, tá? Então, o potencial genético influencia muito, tá? E, inclusive, algumas plantas, ou a maioria, ou as características de alguns vegetais, tá? Tem possibilidade ou capacidade de mudar a valência do ferro, por exemplo, ó, de Fe3+ para Fe2+, e o Fe2+ é uma forma mais fácil de absorver nutriente, tá? E aí a gente consegue absorver com mais facilidade esse ferro, isso em função de algumas excreções radiculares que a planta consegue emitir, tá? Então, esse é um dos exemplos do potencial genético que vai favorecer a absorção nutricional. Está intrínseco na planta, tá dentro do material vegetal, ok? O nível de carboidratos certamente vai interferir na absorção nutricional. Por quê? O carboidrato não é fonte de energia. Quanto mais energia nós temos, mais a gente consegue absorver, ok? Se nós temos um maior acúmulo, maior vai ser o metabolismo dessa planta e maior vai ser a forma dela absorver a quantidade de nutriente absorvida por ela, tá? Então, potencial genético, nível de carboidrato, transpiração, ou seja, a transpiração a gente tem que lembrar que ela age indiretamente. Por quê? Eu perco água do sistema, o que vai acontecer? Eu vou precisar absorver. Então, quanto mais eu transpirar, a tendência é criar um gradiente de potencial maior. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter mais absorção nutricional. Óbvio que tem que lembrar que eu preciso ter solução no solo. Preciso ter água nesse solo. Se eu não tenho água no solo, como é que eu vou absorver isso? Tá? O nutriente vai estar lá no solo, mas eu não tenho solução para ele estar solúvel, para conseguir chegar em contato com o sistema radicular, não tem absorção. Ok? Então, maior transpiração, maior gradiente de umidade na rizosfera, a gente vai conseguir absorver mais, tá? Então, vai aumentar o fluxo de massa para a raiz, de maneira geral, ok? E a morfologia da raiz, tá? Então, nível de carboidrato, o potencial genético, a transpiração de maneira indireta e a morfologia do sistema radicular são os fatores que estão ligados à planta, ok? São fatores que estão ligados à planta de maneira geral, ok? A morfologia da raiz, tá? É aquilo que eu já comentei com vocês. Raízes que são mais finas, bem desenvolvidas, bem distribuídas e com maior
proporção de pelos absorventes, elas vão ter o quê? Vão ter uma maior facilidade de absorver, tá? Se elas são mais finas, se vão ser mais desenvolvidas, elas vão buscar áreas maiores, tá? Vão estar bem distribuídos ao longo do horizonte do solo, de maneira geral, tá? Então ela tem maior proporção de pelo absorvente, ela consegue absorver muito mais nutrientes. Lembra que eu falei que os pelos absorventes eram as partes da raiz que absorvem com mais facilidade os nutrientes? Então, principalmente, gente, a morfologia da raiz está ligada com nutrientes que têm baixa mobilidade no solo. Por quê? Porque eu preciso acessar esse nutriente via sistema radicular. Se ele é pouco móvel no solo, óbvio que ele não vai conseguir se deslocar por espaços grandes. Então, ele não se desloca por fluxo de massa. Ele não entra em contato com a água e vai até o sistema radicular pelo gradiente hidráulico. Ele vai ficar lá estático. Então, eu preciso acessar, eu preciso chegar mais próximo desse nutriente, porque ele vai se movimentar ou por difusão com espaços pequenos, ou por interceptação radicular, que é o sistema radicular conseguindo entrar em contato com ele, tá? Por isso que o sistema radicular, a morfologia da raiz, ela tem maior importância ainda para nutrientes que têm baixa mobilidade no solo. Beleza? Tranquilo até aí? E aí, 2 exemplos de sistemas radiculares para vocês, ó. Aqui a gente tem um sistema radicular pivotante e um sistema radicular fasciculado. Um exemplo de uma planta com sistema radicular pivotante, o soja. Um exemplo de uma planta com sistema radicular fasciculado, o milho, tá? São 2 culturas, tá? Uma antecessora, a outra. A soja a gente às vezes planta na safra e planta safrinha de milho, tá? O pessoal vê muito isso aí no campo, ok? Então, sistema radicular pivotante, sistema radicular fasciculado. Óbvio, gente, que não tem como a gente mudar a característica do sistema radicular, então vai ser pivotante. O que a gente tem é que favorecer com que essas raízes pivotantes tenham um potencial de explorar mais áreas, assim como as raízes fasciculadas também consigam chegar nas partes mais profundas. Tá certo? Beleza? Ok? Então, todo mundo consegue lembrar que são 4 os fatores que interferem intrinsecamente à planta, que é quem? Potencial, genético, nível de carboidrato, que mais? Transpiração e o quê? Olha o grilo aí. 4 são os fatores: potencial genético, nível de carboidrato, transpiração. Acabamos de falar. Morfologia da raiz, certo? Então, lembrar sempre, gente, relacionado à planta, o que interfere que a gente absorva nutrientes são esses 4 fatores, tá? Anota aí, deixa anotado, não sei se vocês estão tímidos aí para abrir o áudio e falar, tá? Agora vocês têm possibilidade aí de copiar no caderno aí, na hora que eu perguntar, vocês já chegarem a falar, tá? Então são 4 os fatores que influenciam, que interferem na realidade nessa absorção. Se eu tenho raiz mais desenvolvida, com mais pelos absorventes, obviamente que eu vou facilitar, eu vou aumentar, eu vou maximizar a absorção nutricional, tá? Se eu tenho raiz menos desenvolvida, se eu tive um problema com toxidez por alumínio, por exemplo, engrossei raiz, a raiz não conseguiu acessar profundidades, a raiz ficou com características diferentes, tem poucos pelos absorventes, eu estou reduzindo a quantidade de nutriente absorvido, tá? Isso está relacionado só com morfologia de raiz. Ok? Mas a gente tem 4 fatores: potencial genético, nível de carboidrato, transpiração e morfologia do sistema radicular, que são os 4 fatores intrínsecos à planta, tá? Que estão relacionados à planta em específico, que interferem na absorção do nutriente via sistema radicular. Ok? Beleza? Tudo certo? Se perguntar na prova, vão conseguir acessar lá. Certinho? Alguma dúvida? Não, por enquanto? Qualquer coisa, só abrir o áudio aí e falar, pessoal, sem problema nenhum, tá? Agora, fatores externos à planta, aí nós temos alguns fatores bem específicos, tá? Vários deles vocês já conhecem, que é a disponibilidade desses nutrientes, tá? Se eles estão realmente em forma disponível, lembra que eu falei as formas deles lá na tabela, lá, a fórmula iônica, de como ele deveria estar para a planta absorver, tá? O ferro 3+, e o ferro 2+, tá? No ferro 2+, a planta absorve com mais facilidade. Então, são essas características para a gente saber se realmente esse nutriente está disponível ou não. O potencial hidrogênio iônico do solo, que é o pH, tá? Se a gente tem pH muito baixo ou pH muito alto, nós vamos ter problema para absorção nutricional? A gente já conversou sobre isso também,
tá? Temperatura do solo, temperatura do ambiente, temperatura do ar, influencia na absorção? Vamos falar sobre isso. Aeração do solo. O que é a aeração? É o quanto esse solo consegue respirar, o quanto tem de oxigênio, tá? Então, quanto mais compactado, a tendência é a gente perder espaços, né? A gente ter menos oxigênio, se a gente não respira, a gente consegue absorver nutriente, né? É mais difícil, ok? Umidade desse solo, então, tem água. Como que eu absorvo nutriente? Não é por solução do solo? Se eu não tenho água, vou ter absorção, tá? A interação entre esses íons, então lembra da capacidade de troca de cátion, capacidade de troca de ânion, e na interação entra a questão do antagonismo e do sinergismo, tá? Um nutriente que, se ele está muito presente no solo, ele pode impedir que o outro nutriente seja absorvido, porque vão competir pelo mesmo sítio de absorção, e se eu tenho um nutriente, pode ser que ele me favoreça a absorção de outro nutriente, ok? Mas a gente vai falar sobre isso, inclusive vocês vão falar para mim com maior clareza, porque vocês vão fazer uma pesquisa sobre isso. E aí a gente tem alguns fungos micorrízicos, tá? Que entram nessa questão e favorecem essa absorção, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre eles, tá? Os fatores que influenciam, tá? Então a disponibilidade de nutrientes, tá? Os nutrientes precisam estar na forma química específica para entrar em contato com a raiz e a raiz consegue absorver eles, tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, ó, o Ca2+, tá? O potássio, K+, e o ácido bórico tem que estar nessa forma química aqui, para que a planta consiga reconhecer e consiga acessar pelo sítio de absorção dela esse nutriente para que ele seja absorvido, ok? Beleza? Então, eu preciso que o nutriente esteja disponível, tá? Não adianta nada ter um nutriente lá que não tenha disponibilidade, que não esteja disponível. Não sei se vocês lembram quando a gente faz um ajuste do pH, a gente indisponibiliza o alumínio, né? A gente tira esse alumínio da disponibilidade, a planta não consegue absorver, e isso favorece para que a gente não tenha toxidez, tá? No nosso caso aqui, a gente quer favorecer com que o nutriente tenha uma fórmula química para que ele seja absorvido, beleza? O pH do solo, gente, isso aqui, tá? Acho que é o principal fator, tá? Não que os outros não tenham importância, tá? Mas eu acho que vocês têm que dar uma atenção especial no pH do solo, tá? Por quê? Porque isso aqui influencia tudo com relação à adubação. Tudo, quando eu digo tudo, é tudo mesmo, tá? A variação do pH vai interferir na quantidade de nutrientes que eu absorvo ou que eu deixo de absorver. Tá ok? Então, vamos dar uma atenção especial para o pH, vamos conversar bem sobre ele aqui, para vocês saírem daqui entendendo, principalmente o pH, tá? Ele vai apresentar efeito direto e indireto, tá? Na absorção nutricional, tá? O pH está relacionado com o solo, porque a gente mede pH de solo, correto? Então, a gente consegue medir o pH do solo, por isso que é um fator externo à planta, ok? De forma indireta, a gente trata dele como relação da competição dos íons de hidrogênio, tá? Com outros cátions em condições de solo ácido e com ânions quando a gente tem quando tem solo em condições alcalinas, tá? Então, o hidrogênio, o H+, ele vai competir com alguns cátions, potássio, cálcio, magnésio, tá? Porque ele vai estar atuando no mesmo sítio, tá? De absorção. Ok? Então, de forma direta, o pH age nessa questão. De forma indireta, relacionado com a disponibilidade de nutrientes na solução do solo, tá? Então, se a gente parar para analisar por esse gráfico aí, a gente observa que de 5,5 a 6,5 seria o pH ideal. Aí vocês têm uma marcação aí de pH 6,5 para determinar um pH ideal, mas entre 5,5 e 6,5, a gente observa o quê? Tá? O teor de alumínio, ferro, cobre, manganês e zinco, que muitas vezes, com relação à quantidade, se eles forem muito altos, eles são prejudiciais à planta. Quando está nessa faixa de pH entre 5,5 e 6,5, o teor desses nutrientes ele é baixo, ou seja, está em baixa disponibilidade. E vocês concordam comigo que cobre, manganês e zinco e o ferro são micronutrientes, tá? Ou são nutrientes benéficos que em concentrações elevadas a gente não necessita deles? Lembra que a gente falou? Macronutriente a gente precisa em maior quantidade, em quilos, micronutriente em menor quantidade. Então,
Nessa concentração ideal, eles estão, eu estou proporcionando para a planta uma quantidade que ela consiga se suprir, tá? Enquanto que no pH de 5,5 a 6,5, a gente tem a disponibilidade dos macronutrientes crescente, ou seja, macronutriente eu não preciso em quilo, então eu preciso que a disponibilidade deles cresça, tá? Se vocês analisarem, olha só aqui, ó, se eu tiver, vocês estão, só alguém, Fábio, o áudio, fala para mim se está vendo o marca-texto aqui, por favor. Aham. Beleza, obrigado. Então, olha só. Eu tenho um pH 5 aqui, certo? pH aqui nessa setinha aqui está 5, ok? À medida que eu vou aumentando o pH para cá, ó, eu estou aumentando o valor do pH, então quer dizer o quê? Eu estou saindo de um pH ácido e estou partindo para um pH alcalino, certo? Então, eu estou saindo da acidez aqui, ó. O que está acontecendo com o alumínio? Opa, com o alumínio não, com o potássio, o cálcio e o magnésio. Está aumentando os valores dele, certo? Até que chegou num ponto que estabilizou e daí não aumenta mais. Beleza? Até aí tudo certo. Quando eu tenho um pH 5, olha o teor do alumínio aqui. Não está alto? Todo mundo consegue entender isso? O teor de alumínio está alto. À medida que eu vou aumentando o valor do pH, o que está acontecendo com o alumínio? Está reduzindo, certo? Até que chega um ponto que ele para e estagna. Ou seja, vocês perceberam que do 5,5 aqui, ó, para o 6,5, o que aconteceu com o alumínio? Reduziu, certo? O que aconteceu com cálcio, potássio e magnésio, que são macronutrientes e a gente precisa em maior quantidade? Não está aumentando a concentração quando eu aumento o pH? Então, a elevação do pH, a gente consegue ela com quem? Olha aqui outro elemento importantíssimo aumentando aqui quando eu aumento o pH, ó, o fósforo, tá? Extremamente importante. E aí, como eu falei sobre o ferro, o cobre, o manganês e o zinco, ó, eles estão reduzindo, tá? Então, prestar bastante atenção nessas questões, gente, porque assim, ó, quando eu faço o uso de calcário, tá? Eu estou fazendo uma calagem de solo, eu estou fazendo isso para elevar o pH, para indisponibilizar o alumínio. Olha o que está acontecendo com o alumínio aqui, ó, quando eu coloco um pH de 6. Olha aqui o alumínio, reduziu quase ao mínimo. Então, quando eu elevo o pH do solo, ou seja, eu ajusto o pH de 5 para 5,5, 6, 6,5, o que eu estou fazendo com o alumínio, que é tóxico? O que eu estou fazendo com ferro, cobre, manganês, que podem ser tóxicos, tá? Em relação à planta, eu estou reduzindo. Então, eu estou reduzindo o que podia causar uma toxidez e estou favorecendo os macronutrientes, que é que eu preciso em maior quantidade, ok? É por isso que a gente fala tanto da importância do pH do solo, tá? De entender o que é o pH e de entender o que é adubação e calagem, tá? A calagem influencia muito na questão da adubação. Imagine vocês só fazer adubação sem regular o pH, gente. Ia perder muita coisa, não ia? Então, por isso a gente precisa saber muito sobre pH, ok? Alguma dúvida? Alguém não conseguiu entender? Quer que volta? Rabisca aqui de novo. Beleza? Então, olha só. A disponibilidade de nutrientes a gente já falou. Alguém quer falar aí? Não? Beleza. Então, a gente falou da disponibilidade de nutrientes, a gente falou do pH, agora a gente vai falar de aeração, tá? A gente não tem macro e microporos no solo, eles não têm que estar em concentrações semelhantes, geralmente a gente fala sobre em 25% do solo de macro e 25% de micro, seria o ideal, tá? Certamente a gente vai ter dentro desses macronutrientes e dentro desses microporos, macroporos e microporos, não é macronutriente, tá? Macroporo e microporo. Nós vamos ter ar e água, certo? Todo mundo concorda? Todo mundo lembra que nos microporos a gente tem água, nos macroporos a gente tem ar, né? Se eles tiverem uma concentração semelhante, o que a gente vai ter? Respiração e solução nutritiva para absorção nutricional, tá? Então, se a gente não tem solos compactados, a gente tem uma porosidade favorável, né? Que vai favorecer o oxigênio circular, vai favorecer uma coisa importantíssima no solo, que é a microfauna, tá? São os micro-organismos, ok? E aí a gente tem o quê? Uma aeração melhor, consegue respirar melhor, esses micro-organismos vão conseguir se desenvolver, tá? E aí o que a gente tem? Uma decomposição da matéria orgânica. Lembra que eu falei da mineralização da matéria orgânica? Eu consigo decompor essa matéria orgânica e disponibilizar esse material orgânico que foi transformado em um material inorgânico em fórmulas iônicas para que a planta consiga absorver, para que o sistema radicular consiga acessar isso. Se eu não tenho macroporos e microporos em quantidades essenciais no solo, o que vai acontecer? Eu tenho um desequilíbrio da quantidade de ar e água,
tá? E aí eu vou ter o quê? Eu não vou ter uma porosidade favorável, não vou favorecer essa microfauna e também não vou favorecer a respiração, tá? Da planta. Isso vai desfavorecer a absorção nutricional, ok? Tá? Então, disponibilidade de nutriente, pH, aeração, são fatores externos que influenciam na absorção nutricional. Tranquilo? Tranquilo até aí? Beleza? Sim. Então, olha só, temperatura é outro fator que influencia muito, tá? Então, olha só, pensem comigo, tá? Eu tenho, relacionado à temperatura, quando essa temperatura se eleva, tá? Eu vou aumentar a absorção nutricional. Por quê? Quando eu aumento a temperatura, eu não tendo a transpirar mais. Se a planta vai transpirar mais, a tendência é o metabolismo dela aumentar, certo? O problema é que o que a gente precisa entender é o seguinte: quando eu aumento o metabolismo, eu vou aumentar a velocidade com que as reações vão ocorrer dentro da planta, vou aumentar a absorção nutricional, certo? Até aí tudo tranquilo, tá? Só que essa temperatura também não pode subir muito, ok? Então eu vou ter uma temperatura variando aí de 0 a 30 graus, tá? Tá anotado aí para vocês. De 0 a 30 graus com elevação que vai favorecer. Então, na maioria das culturas, gente, a gente tem uma elevação de 0 até 30 graus, onde a gente consegue absorver mais nutriente. Por quê? Porque o metabolismo da planta vai ser acelerado, ok? A partir dos 30 para cima, pode ser que essa quantidade ou essa velocidade que o metabolismo aumente já comece a ser um problema, a planta já começa a sentir uma temperatura muito elevada e ela começa ou a estabilizar ou decrescer, tá? Então, Paulo, mas e na nossa região que a gente tem 35, 38, 40, 42 graus? Tranquilo. Como é que a gente consegue produzir? Produz. A gente não tem 42 graus o dia todo para a planta ficar lá sobre aquela característica, tá? Nós temos uma temperatura elevada. Obviamente que aquela temperatura desfavoreceu um pouco a planta naquele período, tá? E é por isso que a gente não tem produtividades iguais e produtividades elevadas todos os anos. Alguns anos a gente tem temperaturas maiores, outros anos temperaturas menores, alguns anos a gente tem radiação solar maior, outros menores, e isso influencia muito a questão do desenvolvimento da cultura, principalmente a absorção nutricional. Beleza? Umidade do solo, tá? Se a água é o veículo para que a gente consiga absorver o nutriente, gente, se não tem umidade, certamente a gente não tem água, né? Como é que calcula a umidade do solo? Né? A massa úmida do solo menos a massa seca dividido pela massa seca multiplicado por 100. Então, se a gente não tem umidade, a gente não tem água. Se não tem água, não tem solução. Se não tem solução, não tem um veículo para levar esse nutriente até o sistema radicular para que a planta consiga absorver, tá? E a umidade também é necessária, além do ar no solo, lembra? A gente também precisa de água para que ocorra a mineralização da matéria orgânica pelos micro-organismos em função das reações químicas que ocorrem, tá? Precisa da molécula de água, de H2O lá, para que os micro-organismos consigam degradar a matéria orgânica. Ok? Beleza? Características do solo, tá? Compactação do solo são algumas características do solo, físicas principalmente, influenciam nessa questão de absorção. Então, solos compactados vão desfavorecer o quê? Desenvolvimento do sistema radicular, tá? E aí, a busca pelos nutrientes na profundidade, principalmente dos imóveis, tá? Os nutrientes que têm pouca mobilidade, o fósforo, por exemplo, vai ser um problema. Se eu não consigo desenvolver raiz, não consigo acessar nutriente. E se eu não consigo desenvolver raiz à profundidade, eu vou conseguir acessar água? Pior ainda, né, gente? Então, se eu não vou conseguir acessar nutriente e água, pode ser que eu tenha um problema, né? E, obviamente, que a característica do solo, essa parte da compactação, vai influenciar bastante na questão de absorção nutricional. Beleza? Tranquilo? Disponibilidade de nutriente, pH, temperatura, característica do solo, são fatores, tá, que vocês têm que lembrar para poder responder, principalmente nas provas, tá? Para mostrar para mim que vocês sabem, que vocês têm essas características armazenadas, que vocês entendem que tem fatores intrínsecos à planta e extrínsecos, fatores que estão relacionados com a planta especificamente, fatores que não estão relacionados com a planta, mas que estão relacionados com o meio onde a planta habita, que favorece ou desfavorece, maximizam ou reduzem a quantidade de nutriente absorvido. Beleza? Aí, ó, uma comparação de um estudo feito pelo Gontijo Neto em 2013. Ó, o desenvolvimento da raiz de uma planta
num solo que estava compactado, tá? E num solo que não estava compactado. Olha o que aconteceu no solo compactado. Vocês concordam comigo que a área que essa raiz aqui consegue acessar é muito menor do que a área que essa raiz aqui acessa? Até a profundidade que essa raiz aqui conseguiu chegar, ó, é muito maior, certo? Então, o desenvolvimento do sistema radicular influencia demais na absorção nutricional, tá? Se é pela raiz que absorve em maior quantidade, se a gente não tem muita raiz, se tem raiz mal desenvolvida, se tem raiz absorvendo nutriente em áreas menores, nós vamos ter a absorção nutricional menor, ok? No solo compactado, então, eu tive um problema de desenvolvimento do sistema radicular, ok? Inclusive, se vocês observarem bem, as raízes estão um pouquinho mais grossas do que no solo onde a gente não tinha compactação, tá? E essa espessura do sistema radicular influencia também na absorção, beleza? Tranquilo? Interação entre os íons, tá? Na interação entre os íons, eu vou falar um pouquinho sobre a velocidade de absorção, que alguns íons são absorvidos com mais velocidade do que os outros, mas eu vou até passar um questionamento para vocês, tá? Sobre essa questão da interação entre os íons, tá? A velocidade de absorção do nutriente em partes, né, ela vai depender de cada um dos nutrientes, tá? Porque existem diferenças entre eles. Então, a velocidade de absorção do nitrato é maior do que do cloro, que é maior do que o sulfato, que é maior do que o ácido fosfórico, tá? Então, o nitrogênio, que nesse caso, nessa forma aqui, tá? Ele vai ser absorvido mais rápido do que o cloro, que vai ser absorvido mais rápido do que o enxofre, que vai ser absorvido mais rápido do que o fósforo, tá? Com relação aos cátions, aqui nós estamos falando de ânions, tá? Com relação aos cátions, nós temos aqui a amônio, né? Sendo absorvida com mais velocidade. Puta, aqui ficou tudo preto, tá pintando por cima. Eu ia falar pro senhor, tá pintando tudo. Pera aí, deixa eu descartar isso aqui. Voltou aí, né? Então, olha só. Quando a gente fala dos ânions, a gente fala nessa velocidade aqui, tá? De nitrogênio, cloro, enxofre, fósforo, nessa fórmula química aqui, tá? Nitrato, cloro, sulfato e o ácido fosfórico, tá? Aqui a gente tem a amônia como cátion, tá? Fonte de nitrogênio também, assim como o nitrato, tá? Tá maior do que o potássio, que tá maior do que o sódio, que tá maior do que o magnésio, tá maior do que o cálcio. Então, a velocidade de absorção aqui, ó, o cálcio é o que absorve com mais demora, que demora um pouquinho mais para ser absorvido, ok? Então, a mobilidade dele dentro da planta é menor, diferente do que acontece no solo, tá? A interação entre os íons interfere na velocidade de absorção destes íons, tá? Pois ela pode ser alterada pela presença de outro íon. Quando isso acontece, nós estamos tratando de dois fatores, tá? Que é o antagonismo e o sinergismo. E aí eu preciso que vocês façam, tá? Para me entregar novamente, tá? Pode mandar pelo e-mail. Determinar o que é antagonismo e o que é sinergismo. E qual a importância de conhecer esses processos. Eu preciso só que vocês citem algum elemento antagônico, algum elemento sinérgico, um entre o outro, tá? E explicar um pouquinho por que eu preciso conhecer isso, tá? Por exemplo, por que eu preciso saber as concentrações de cálcio e magnésio para um nutriente não disponibilizar o outro? O que é esse fator? É um antagonismo? É um sinergismo? O que acontece? Eu preciso que vocês expliquem isso. Beleza? Posso passar? Já copiaram? Não. Pronto. Tira um print da página, hein? Pronto. Beleza? As micorrizas, gente, olha só. Já é conhecido por muito tempo, tá? Tem muita influência, principalmente muda de café, tá tendo um sucesso grande aí, tá? A utilização de fungos micorrízicos, tá? Que nada mais é do que uma associação de alguns fungos com a raiz dos vegetais, que geram uma relação de simbiose, tá? Simbiose é uma relação onde ninguém perde, tá? E alguns fatores são favorecidos. Então, a planta favorece o fungo e o fungo favorece a planta de maneira geral. O fungo ele vai favorecer a planta a conseguir acessar nutrientes em áreas, em regiões mais amplas, tá? Em mais áreas, em áreas mais profundas, em áreas mais na horizontal, vai abranger mais área para absorção nutricional, tá?
Então, por exemplo, a planta, em função da fotossíntese, ela vai contribuir para o desenvolvimento do fungo, que ela vai fornecer para ele carbono e energia, tá? E o fungo, eles vão absorver nutrientes minerais e água do solo, transferindo esses nutrientes para as raízes das plantas, tá? Então, o fungo favorece a planta e a planta favorece ele com carbono e energia, tá? Um exemplo bastante interessante que todo mundo consegue achar artigo fácil na internet aí, é a absorção do fósforo, tá? Que é um nutriente que tem mobilidade extremamente baixa no solo, tá? Que vai ser favorecida pela utilização de fungos micorrízicos, tá? Então, esses fungos vão conseguir acessar esse nutriente, tá? Vão absorver através da água no solo e vão conseguir transferir esse nutriente para o sistema, para a planta, para o sistema radicular de maneira geral. Então, essas micorrízas são fatores externos à planta, que estão dentro do meio onde a planta está inserida, que vão favorecer também a absorção do sistema radicular. Beleza? Então, ó, como vocês puderam notar, os fatores internos e internos às plantas, eles podem afetar significativamente o desenvolvimento dos vegetais, tá? Em uma produção agrícola é necessário que eles estejam considerados para que a gente determine um manejo ideal, tá? E consiga promover uma absorção o mais próximo da adequada possível, tá? E aí a gente promover uma adubação ideal. Certamente nós vamos esperar o quê? Plantas com desenvolvimentos superiores, tá? O que a gente busca? Utilizar dessas duas características, utilizar das características que a gente entendeu lá dos mecanismos que determinam a absorção nutricional pelas plantas, para a gente conseguir entender e criar um manejo, para a gente conseguir tomar decisão na hora de fazer uma adubação, que tipo de nutriente eu estou usando, se eu faço a lança, se eu faço foliar, mas a gente vai discutir mais isso quando eu falar sobre a absorção foliar de plantas, tá? E por que eu estou fazendo dessa forma? Se eu vou ter mais absorção ou não, se a minha eficiência vai ser maior, tá? Essa é a importância de entender isso tudo, ok? Beleza? Até aí? Tudo certo? Alguém tem dúvida? Tem não, professor. Tranquilo até aí? Quando que é a prova? Beleza? Oficial. É para ser dia 13. Não vai ter não, hein? Oi? Ué, dia 13 não da segunda-feira? Vai começar dia 13, né? 14, 15, 17, eu acho. Qual que é o conteúdo que vai cair na prova? Unidade 1 e 2. Nossa senhora. Ave dia Maria. 16, tá? 16 a prova. Tá, deixa eu... Se ninguém tem dúvida relacionada a isso... Deus o livre. Se ninguém tem dúvida relacionada a isso... Tem não. Mas vai ter atividade? Vai não, né, professor? Deixa eu só organizar um negócio aqui. Tô até com medo de você organizar aí já, professor. Tá aparecendo exercício aí para vocês? Aquele trabalho que o senhor passou lá, professor, foi descartado, né? Mas por que descartado? Porque já passou a data, não passou? Pra vocês apresentar, você fala? Do cobre, do Positivo. não sei o que lá. Positivo. E aí? Foi descartado? Aham. Não é pra fazer mais, não? Eu vou falar sobre isso numa prática que eu vou fazer para vocês quando nós retornarmos. Eu espero que retorne o mais rápido possível. Né? Beleza. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui, ó, são os exercícios que tem no livro de vocês. Certamente todos vocês leem o livro, né, e acompanham lá. Vocês devem ter até resolvido já, eu espero. E aí talvez ajude vocês a fazer o portal também, tá? Até porque eu acho que vocês também já estão engajados aí no desafio Nota Máxima e no portal, tá? Tem que fazer, quanto antes vocês fizerem melhor, tá? Então tem que acessar isso logo para não ter problema no futuro, beleza?
Beleza. Todo mundo já acessou o desafio Nota Máxima? Já. Eu não paguei ainda, professor. Não pagou ainda? Ô, professor, Oi. sacanagem colocar lá no portal lá, onde seu compromisso, hein? Boleto. Já ou não? Não vi não, colocaram isso lá? Colocaram Sério? isso, velho. Será que Colocou mesmo? todo mundo devendo? No meu eu não vi porque eu não honrei ainda, não. Olha lá pra você ver depois. Filho. Vi não. É porque o meu não aparece parte financeira, né? No meu. Não, o senhor vai Então vamos aparecer lá. lá, sim. Pode receber. Vai. Só para receber, né? Olha só. Para que o íon seja absorvido, é necessário que ocorra o estabelecimento do contato íon-raiz. O encontro dos íons com a raiz pode envolver 3 formas diferentes, tá? Que são elas. Quais são as formas que fazem com que a gente tenha o encontro do íon com a raiz? Letra C. Sim. Então, os 3 mecanismos que determinam a absorção radicular via contato íon com raiz é difusão, fluxo de massa, interceptação radicular. Alguém discorda disso? Não, tá certinho. Tá, já tinha aparecido, né? Coloquei até na resposta errada aí mudei a resposta só para confundir vocês, tá? Mas a resposta correta, ó, é difusão, fluxo de massa e interceptação radicular, tá? Até porque... Você ferrou, hein? Não, eu eu mudei a resposta errada aqui para vocês chutarem a resposta errada. Essa, você. Engraçadinho, né? Até porque se a gente for analisar, ó, da resposta B, o que está errado é só o simplasto. Que o simplasto é a parte interna, tá? Da absorção iônica. Então, o simplasto faz parte daquele ambiente de absorção da planta, onde ocorre a parte ativa da absorção iônica, tá? Onde a gente gasta energia, tá? É onde está o simplasto, ok? Para chegar ao vacúolo, qual o caminho percorrido pelo íon na fase ativa da absorção? Vamos ver se vocês chutam essa certa agora. Letra A. Todo mundo acha que é A? Não é não. Vamos lá? Qual que é a resposta? Qual que é o caminho que o íon percorre, tá? Até chegar para ser absorvido. Lembra que eu falei que a gente sai da epiderme, tá? Passa pelo parênquima cortical. Do parênquima cortical a gente acessa a endoderme, tá? Vai ter que passar pela parede celular, adentra a membrana plasmática, vai entrar dentro do citoplasma, e do citoplasma a gente chega no vacúolo, tá? Então a região ali entre a epiderme, a parede cortical, ali, o parênquima cortical, tá? Que é o córtex, a gente chama de plasmalema, que é onde a gente tem espaço, tá? Fora da membrana plasmática ali, ok? Aí a gente vai adentrar o citoplasma, certo? Então, o plasmalema é a membrana que está fora da membrana plasmática. A gente adentra a membrana plasmática, então, que a gente chama também de membrana citoplasmática, né? Depois que eu atravessei a membrana citoplasmática, eu entro dentro do citoplasma. E aí, no citoplasma, eu preciso adentrar ao vacúolo para poder ser absorvido, certo? Quando isso acontece, o tonoplasto é uma membrana que está em volta do vacúolo. Então, para mim conseguir acessar o vacúolo, para que o íon consiga entrar lá dentro na fase ativa de absorção, eu preciso seguir quais fatores? O plasmalema, o citoplasma e o tonoplasto, tá? É esse o caminho percorrido pelo íon até que ocorra a absorção nutricional na fase ativa, tá? De absorção. Ok? Beleza?
Beleza, beleza. E aí, o que vocês têm que lembrar é, na fase ativa, a gente faz esse caminho. Na fase passiva, nós não temos essa parte de adentrar a célula, tá? Até muitas vezes os autores colocam que na fase passiva de absorção, a gente nem teve absorção ainda. Por quê? Porque ela não é reversível. Então, pode ser que aquele nutriente que está lá, ele pode retornar, ele pode sair de lá. Ele foi para lá em função de algumas cargas, de diferença de potencial. Como a gente tem espaços entre as células, né? Isso pode ter acontecido, mas que ali, essa região onde as células ficam ali na parede, no parênquima cortical, tá? A gente chama de apoplasto, tá? Então, nessa região aí é onde a gente tem essa entrada, essa movimentação desses nutrientes, tá? Desses íons, de maneira que eles possam ser reversíveis. Então, dentro dessa região não ocorre toda essa movimentação de plasmalema, citoplasma e tonoplasto, que é a fase ativa de absorção. Ok? Essa é uma das diferenças entre a fase passiva e a fase ativa de absorção nutricional. Beleza? Em qual forma química os nutrientes são absorvidos preferencialmente pelas plantas? Iônica, orgânica, somente com cargas positivas, somente com cargas negativas, principalmente orgânica. Qual que é a forma química de absorção? Alguém? Letra A? Todo mundo acha que é A? Alguém acha que não é A? Positivo, gente. É na forma iônica, tá? Na forma orgânica, lembra que eu falei que a matéria orgânica tem que ser mineralizada para poder transformar uma parte orgânica e inorgânica para a planta conseguir absorver? Então, sempre vai ser absorvido em forma iônica, tá? Como a gente tem cátions e ânions sendo absorvidos, não poderia ser C e D, tá? Porque a gente tem cargas positivas e negativas aí somente. Somente não tem como, eu tenho que absorver cátion e ânion, senão eu não consegui nutrir a planta. A gente não tem macro e micronutrientes com carga positiva e negativa, então eles têm que estar numa forma iônica, que seja catiônica ou aniônica para poder ser absorvidos. Ok? Beleza? Essa eu sabia, hein? Vamos lá para outra. A captação, agora é sobre essa aula de agora, tá? Dessa última agora que eu passei. A captação dos recursos nutricionais pela planta depende de vários fatores. Qual dos fatores a seguir é externo à planta e interfere na disponibilidade dos nutrientes? Não. Respiração? pH. Quem acha que é respiração? Olha só, vamos por eliminação. Metabolismo da planta. Gente, metabolismo da planta não tem jeito de ser externo a ela, certo? Respiração, tem como ser externa à planta? Não é a planta que respira? A parte metabólica toda ali da respiração, né, do CO2, do oxigênio, entrando e saindo pela respiração, a parte metabólica, não vai ser na parte interna? Então, respiração também não seria. Presença de estômatos. Quem tem estômatos não é a planta? Então, está dentro dela. Morfologia da folha, tá? Arquitetura da folha, característica da folha, não é a planta que tem? Então, a única coisa que sobra, que interfere na disponibilidade de nutriente e tem a ver com a parte externa da planta, é o pH, certo? Porque o pH a gente basicamente analisa o pH do solo para determinar essa característica. Então, o pH seria a parte, o fator externo à planta que vai interferir na disponibilidade nessa questão aqui. Beleza? Alguma dúvida? Alguém acha que não? Está errado? Ok? Tá certo. Beleza. Então vamos para outra. Então, ó, o pH é um fator externo que interfere na absorção dos nutrientes, pois ao longo da sua faixa de medição, que é de 0 a 14, vai ocorrer uma variação no comportamento dos nutrientes no solo, ou seja, um aumento ou diminuição da disponibilidade de nutriente. Então, não sei se vocês lembram que a gente falou sobre a disponibilidade dos nutrientes lá e falou que a elevação do pH de 5,5 a 6,5, na faixa entre 5,5 e 6,5, favorece os macronutrientes, desfavorece o alumínio, o ferro, o manganês, o molibdênio, o manganês, o cobre, vai desfavorecer esses micronutrientes e elementos benéficos, e muitas vezes
que é o que vai favorecer com que a gente tenha um desenvolvimento ideal da planta. Então, por isso a gente determina mais ou menos o 6,5, um pH ideal para desenvolvimento, mas está entre 5,5 e 6,5, vai depender da cultura e da característica do solo. Beleza? Só um comentário sobre a questão, tá? A segunda, a fertilidade natural dos solos brasileiros é baixa e a acidez contribui grandemente para essa condição. Nos solos ácidos, a gente tem a diminuição da absorção de cátions, ânions, potássio, cátions e ânions ou alumínio? Cátions e ânions, né? Ânions. Alguém mais? Ânions, cátions e ânions. Alguém mais? Não? Ninguém vai acertar? Tá? Por que é cátions, gente? Porque olha só, o solo ele não está ácido. Quando o solo está ácido, eu não tenho maior concentração de íons hidrogênio no solo, o hidrogênio ele não é positivo. Se ele é positivo, ele está num sítio que é negativo, certo? Quando um cátion cai no solo, eu vou ter absorção desse cátion? Não, por quê? Porque o sítio onde ele ia fazer a ligação para poder ser absorvido está sendo ocupado por quem? Pelo cátion. Então, eu vou ter uma diminuição da absorção em função do aumento de íons hidrogênio lá, tá? Então, o solo ácido não é a redução do 5,5 lá, entre os 5,5 e 6,5, que seria o ideal, para baixo do 5,5? Quer dizer o que? Eu estou aumentando a quantidade de íon hidrogênio que vai competir pelo sítio de absorção desses cátions, porque os cátions têm carga positiva, certo? Positivo com negativo é que se liga. As cargas negativas que tinha livre vão estar ocupadas pelo hidrogênio, que vai desfavorecer, ou seja, vai diminuir a absorção desses cátions no solo. Tranquilo? Entenderam por que é o cátion? Beleza, gente? Eu não entendi não, professor. Não entendeu por que é o cátion? Resume aí, o senhor falou muito. Quando eu tenho um solo ácido, eu tenho maior concentração de íons hidrogênio, certo? Porque o pH do solo não é o que determina se o solo está ácido ou básico. O pH do solo não vai de 0 a 14. Quando a gente tem um pH entre 0 e 7, tá? Nós temos um pH ácido. Acima de 7, no 7 a gente tem um pH neutro, né? E acima de 7 a gente tem um alcalino, um pH básico, certo? Beleza? Beleza. Quando nós temos um pH muito baixo, ou seja, um pH ácido, quer dizer que a gente tem maior concentração de íons H+ nesse solo. Esses íons H+, eles ocupam o mesmo sítio de absorção dos cátions, porque os cátions têm carga positiva. E o H+ também não tem carga positiva, aquele maisinho lá é a carga positiva dele. Se eu tenho um solo ácido, eu tenho mais H+, todas as cargas negativas, ou pelo menos a grande maioria das cargas negativas do solo, estão sendo ligadas com o H+. Então, quer dizer, eu não vou ter tanta carga negativa para esses cátions aqui se ligarem. Então, quer dizer, em solos ácidos, a gente tem uma diminuição da absorção dos cátions. Por quê? Porque o hidrogênio, o H+, ele está ocupando o espaço dos cátions. Beleza? Beleza. Professor, Oi. mas H+, mais não é menos e menos não é mais? Na química? Não. O positivo atrai o negativo e o negativo atrai o positivo. Mais é mais e menos é menos. Não tem jeito, não. Beleza? Tá? Aí, por exemplo, o cátion aqui, ó. Aqui, quando a gente fala, por exemplo, o potássio, que é o K+, ele é um cátion, tá? Mas não é somente ele, né? A gente tem cálcio, a gente tem magnésio, tá? Todos esses vão ser desfavorecidos em função de um solo ácido, ok? Beleza? Ok. Beleza, obrigado. Então, ó, devido à competição por sítios de troca dos colóides do solo com o cátion H+, então, ó, competição no sítio de troca. É o sítio que é a parte negativa, né? Que em condição ácida está em elevada concentração na solução do solo. Então,
Ou seja, quando eu tenho um solo ácido, tá, o H+, que também é um cátion, né, porque tem carga positiva, ele vai estar ocupando o mesmo espaço que um cátion, que é um nutriente, um potássio, um sódio, um potássio, um cálcio, tá, o sódio não, um potássio, um cálcio, um magnésio, estaria ocupando. Então, o hidrogênio está ocupando o lugar dos outros cátions, por isso esses cátions vão ser absorvidos em menor quantidade, beleza? Só o comentário aí de novo, para vocês entenderem melhor. Tranquilo? E a última questão, para avaliar a eficiência da absorção radicular, considerando apenas as características morfológicas dos sistemas, quais aspectos a seguir devem ser analisados? Taxa de crescimento das raízes, frequência e crescimento dos pelos absorventes. Alguém acha que é outra questão? Então, ó, se a gente for analisar só a característica morfológica do sistema, gente, né, nós estamos, se é morfologia, é a parte externa, né, a característica que a gente está visualizando, né, morfologia é o que a gente vê, certo? Então, se a gente for pensar e analisar a morfologia, veja bem, temperatura faz parte de morfologia, pH faz parte de morfologia, teor de clorofila faz parte de morfologia, tá? Então, esses fatores não fazem parte. Agora, taxa de crescimento da raiz faz parte da morfologia. Frequência e crescimento dos pelos absorventes. Quanto mais quantidade de pelo absorvente eu tiver e quanto mais eles conseguirem se desenvolver, muito melhor vai ser o quê? A eficiência de absorção do sistema radicular, tá? Então, por isso a resposta aí também é a letra A. Ok? Então, ó, uma característica importante para o bom desenvolvimento da planta é a eficiência das suas raízes, principalmente quanto à absorção de nutrientes. Para a avaliação da eficiência da absorção, considerando-se apenas a morfologia das raízes, analisa-se os parâmetros taxa de crescimento, frequência e crescimento dos pelos absorventes. Tranquilo? Beleza? Alguém discorda? Não? Tudo certo? Acabou! Beleza até aí, moçada? Tranquilo? Então, olha só. Lembrar para a semana que vem, né? E lembrar sempre que vocês já ouviram falar sobre macro e micronutrientes, a importância deles. Agora a gente já sabe os mecanismos de absorção desses nutrientes e também sabe quais são os fatores internos e externos à planta que influenciam a absorção desses nutrientes, tá? Então, acho que é extremamente interessante vocês não darem as costas para o conteúdo, visualizarem o portal, acessar lá e fazer as atividades para que fixe isso na cabeça de vocês, ok? Porque está chegando perto das provas também, certamente daqui a pouco vocês estão conseguindo tirar boas notas lá em função dessa visualização do portal, fixação do conhecimento. Beleza? Alguma dúvida, algum questionamento? Se vocês quiserem fazer também algum apontamento com relação à metodologia, eu sempre estou à disposição, tá? Pode falar sem problema nenhum. Não vou marcar nenhum de vocês aí por causa de alguma crítica que tenha para ser feita, desde que a gente consiga melhorar a aula. Qualquer crítica é bem-vinda, tranquilo? Ninguém tem dúvida, tudo certo? Beleza? Eu tenho uma, mas eu falo depois. Vou esperar voltar às aulas. Ô, Vanusa, se você quiser falar no privado também, não tem problema não, viu? Tá, mas não é uma crítica, é uma ideia, tá? Ah, beleza. Tranquilo, sem problema. Tá. Pessoal, se vocês não tiverem dúvida, para hoje era isso, tá? A propósito era falar um pouquinho da aula anterior mesmo, dos mecanismos de absorção, as características, né, desses mecanismos, da parte da seletividade, acumulação e genótipo que influenciam, tá? E falar sobre a absorção iônica, de maneira geral, tá? Como é que ocorre, qual é a influência dos fatores externos e internos das plantas para absorver esses íons que tem que estar em forma de íons no solo para que a gente consiga absorver desde que eles estejam disponíveis, né? Porque a gente pode ter algumas fórmulas químicas que não estão disponíveis para a planta absorver.
Tá ok? Então é interessante vocês lembrarem disso, lembrar da questão do pH lá, tá? O aumento ou a redução do pH influencia muito, na maioria não, em todos os nutrientes, né? Lembrar disso, lembrar da questão dos mecanismos, por quê? Porque nutrientes que têm baixa mobilidade no solo, se eles são absorvidos por difusão, por exemplo, certamente esses nutrientes, se forem feitos a lanço no campo, ou seja, se eu fizer uma adubação a lanço de um nutriente que tem pouca mobilidade no solo, a chance ou a tendência de absorção dele é menor, porque ele vai se movimentar pouco, e se a planta não tem acesso, o sistema radicular não consegue acessar muitas áreas, a gente vai ter problema para conseguir absorver esse nutriente. Então, são algumas características que já trazem informações para vocês, para na hora do planejamento no campo, tomar decisões assertivas, tá? Tomar decisões que vão favorecer a produtividade da cultura que vocês estão trabalhando. Beleza? Se não tiver nenhuma dúvida, pessoal, era isso por hoje, tá? O objetivo da aula era esse, tá? Se tiver alguma dúvida, nós temos um tempo aí, eu estou à disposição, responder algum questionamento, trocar uma ideia, beleza? Não esqueça de fazer a atividade lá, tá? Antagonismo e sinergismo. Vocês têm um tempinho aí, pode aproveitá-lo. Tranquilo, moçada? Falou. Valeu, obrigado. Boa noite. Aquele trabalho de micronutrientes que era para apresentar lá vai ter ainda, então? Na verdade, eu vou fazer uma prática, vou tentar fazer uma prática no laboratório para que a gente consiga visualizar com mais facilidade. Mas vocês apresentar, aí já passou, tá, Du? Não vamos conseguir fazer, beleza? Beleza. Pode sair, sim, senhor. Beleza, senhor. Falou, até mais. Falou, Rony, até mais. Obrigado. Valeu. Fala, Reginaldo. Conseguiu assistir aí? Eu tô conseguindo te ver, Reginaldo, só não consigo te ouvir. Tem que desativar o áudio aí. Clica aí na tela, talvez você vai ver um microfone aí. Parece que o menino é meio careca. Aí, consegui te ver já. Aqui, tô conseguindo te ouvir. Ah, é que ele tá em cima lá, parece que tá... Seu áudio tá aberto agora, Reginaldo, só não tô te escutando. Não consigo te ouvir, não. Mas eu consigo te ver. Tô vendo que você tá tentando falar aí, mas não consigo te ouvir, não. Você conseguiu acompanhar a aula mais ou menos quase toda, Reginaldo? Sim? Beleza. Eu não consigo te ouvir, deve ter alguma... Apesar que seu áudio tá aberto aqui, pelo menos aparece para mim que tá aberto. Mas eu não consigo te ouvir, não. Mas beleza, é isso aí. Aí, semana que vem, acho que você conseguiu ver aí como é que funciona, né? Mas qualquer dúvida, cara, vocês podem me mandar mensagem e tal. Vocês não podem ficar sem aula, tá? A gente tá aqui para isso. Beleza? Obrigado, até mais. Mas e aí, professor, você tá pescando bastante ou não? Que jeito.